Boa noite, minha gente. E aí, Silvinha? O pessoal está chegando. Vamos aguardar mais um pouquinho. Boa noite a todos. Quem quiser fazer aquele esquema de convidar, oi Rosália, quem quiser fazer aquele esquema de convidar os amigos ali através da gaivotinha, do aviãozinho, o papo vai ser interessante. Obrigado, Rosália. Estamos aguardando aqui a chegada. Oba! Convida sim. Aguardando aqui a chegada do nosso convidado. Márcio Righetti, conhecido no meio afro. Ei, Luísa, feliz estou eu aqui, que honra, hein? Estreando a série. Oi, Paulinha. Muito honrado com isso, muito honrado. Bom, nós estamos começando hoje essa série aqui pelo Revolution Club, soltando a voz com o Revolution Club. Então, hoje é a primeira de uma série de lives que o Revolution está convidando pessoas que fazem parte da sua rede para fazer suas lives, para ter seus convidados. E eu escolhi começar com um amigo recente, mas muito querido, que se chama, no nome civil, Márcio Righetti, conhecido no meio afro como Márcio de Jagum, que é um orixá pouco conhecido, aliás, dentro das nações do Candomblé. Não por acaso é o mesmo que o meu. Eu conheci o Márcio há pouco menos de 5 anos atrás, foi no final de dezembro de 2015, quando eu fui levado até ele por um grande amigo comum, que é um pastor evangélico, pastor Alexandre Marcos Cabral. Um dia ainda vou trazer ele aqui para conversar com a gente também. E o Alexandre é meu amigo há muitos anos já, e ele sempre me dizia: você tem que conhecer esse meu amigo, você tem que conhecer esse meu amigo. E um dia ele literalmente passou aqui em casa, me sequestrou e me levou até a casa do Márcio, onde eu tive a felicidade de conhecê-lo ao vivo, de ver ele jogando búzios. E naquele mesmo dia, com a suavidade que vocês vão ver do jeito dele, ele me desconstruiu uma série de certezas que eu tinha a respeito da cultura afro, do candomblé, e como é a suavidade, como é a sabedoria. Ele corrigiu lá umas impressões equivocadas que eu tinha. Achava que eu conhecia já alguma coisa, mas eu vi que eu conhecia muito pouco. E ele acabou sendo o agente dessa abertura diferente de cabeça. Eu sempre gostei do candomblé, sempre tive amigos lá, mas eu tinha algumas questões que eram falta de informação minha mesmo, né? A questão da relação com os orixás e com os chamados eguns, né, que são espíritos de pessoas que já tiveram uma vida terrena como nossa.
Eu também achava que o candomblé ainda era exatamente como ele é na África, e o Márcio também me desconstruiu essa, essa noção, explicando que o candomblé do Brasil, embora seja cantado em Urubá, falado em Urubá, é muito, muito, muito brasileiro. Então, nesse primeiro encontro, além de ter tido essa conversa que ele me esclareceu esses pequenos equívocos que eu cometia, de achar que o candomblé era, aqui no Brasil era exatamente como era na África, e ele me explicou que não. Eu ainda tive o privilégio de ter ele jogando búzios para mim. E foi uma leitura assim impressionante, porque o jogo de búzios, quando é um jogo completo, ele é composto de 16 conchas, 16 búzios. E esse dia eu fui atendido na casa do Márcio, que fica em Jacarepaguá. O barracão do terreiro que ele dirige fica em Pedra de Guaratiba. E aí, quando nós sentamos, como eu disse, eu não conheço muito, conheço básico nessa parte do candomblé. E quando ele jogou os búzios pela primeira vez na minha frente, eu vi 7 búzios. E eu sei que o jogo completo são 16. Aí imediatamente eu comentei, falei, ué, mas só 7 búzios? Ele falou, o meu jogo principal fica lá no meu barracão, em Pedra de Guaratiba, fica guardado lá. Né? Ele deu uma risadinha para mim, piscou o olho e falou, pois é, aqui o desafio para mim é maior porque eu tenho menos informação, né? Porque o jogo de búzios, na verdade, é um grande oráculo binário, né? A concha cai de cabeça para cima ou de cabeça para baixo, aberta ou fechada, o búzio. E a partir daí você tem, imagina, uma análise combinatória com 16 conchas dá um número que eu nunca tentei calcular. Mas é um número incrível de Odus, como se chama, né? E só com essas 7 conchas ele fez uma leitura para mim que foi impressionante, porque começou a me fazer algumas perguntas, e perguntas bem peculiares, e com isso ele foi me esclarecendo algumas coisas bem, bem, bem surpreendentes. Isso foi em dezembro de 2015, como eu falei, eu estava me preparando para fazer uma cirurgia eletiva que eu acabei fazendo só em 2018, mas foi engraçado porque na primeira mão de jogo que ele fez, aí ele já está aqui, eu estou falando dele aqui, ele está aqui, pronto. Márcio chegou. Opa, tá caprichando na iluminação aí, meu amigo? Estava ao contrário. Isso acontece muito. Desculpa. Imagina. Eu estava dando aula, estava terminando de dar aula, pedi compreensão lá para os alunos. Olha, eu acho que você tem que botar ele no vertical mesmo, irmão. Não ficou bom, não? Não, ficou assim, ficou torto. Tem que ser assim mesmo. Deu agora? Deu, perfeito, tá ótimo, tá ótimo. Legal. Márcio, a Luísa está aqui super feliz de nos receber, acabou de botar um comentáriozinho ali, Luísa Figueira de Mello, nossa querida. E eu estava aqui agoniado, já o virginiano já aqui agoniado. Faço ideia. Falar com você, estava terminando uma aula, né? Tava. As aulas lá na UF, onde eu dou aula, começaram hoje. E eu me esqueci, rapaz. Aí eu falei, bom, eu vou me apresentar à turma. Começamos às 18h30 e às 19 horas eu pedi, olha, me dê licença, mas eu tenho um compromisso com o meu amigo, eu não vou poder faltar. Tá, então deixa eu te apresentar. Bom, olha só, olha que honra nossa. Nós estamos inaugurando uma série dentro aqui do Revolution Club, que é Soltando a Voz com o Revolution Club. Quer dizer, são pessoas que participam da plataforma, né, como colaboradores e tal, e que a Luísa agora teve essa ideia de começar a trazer os colaboradores para fazer bate-papos, né, lives, né, direto aqui dentro do perfil
da plataforma. E então nós estamos inaugurando essa temporada, olha que bacana. Legal, a honra é toda minha. A honra é nossa, a honra é nossa. E, então eu estava aqui comentando, não tinha visto ali o teu pedido, a tua solicitação para entrar, e estava comentando de quando a gente se conheceu, que vai fazer 5 anos agora, parece que faz 5.000, né? Mas vai fazer 5 anos agora no final do ano. E contando do jogo de búzios, né? E daquelas pequenas desconstruções que você fez para mim a respeito da questão de orixá e egum, de candomblé no Brasil ser igualzinho como era na África, que eu achava, e você suavemente me desconstruiu nessas duas desinformações que eu tinha. Mas então deixa eu te apresentar aqui para o pessoal. O Márcio é professor, é advogado, é escritor, sabe? É uma pessoa super atuante na área da Secretaria de Direitos Humanos, justamente na parte de combate à intolerância religiosa. É uma figura respeitadíssima no meio afro. Para mim, é um dos maiores, se não o maior conhecedor da cultura iorubá aqui no Brasil. Vários livros sensacionais publicados. E somos do mesmo orixá. Vivi aí, Márcio. Ô, Vivi, tudo bom? Que maravilha. Dá uma acenada para ela aqui. E para mim, você quando fala em cultura afro, em cultura iorubá, por esse pouco tempo que a gente tem de amizade, né, aqui na terceira dimensão, pelo menos, parece que a gente se conhece da vida inteira e essa afinidade. Acho que não é só porque a gente é do mesmo santo, não, né, Márcio? Tem mais coisa aí. É, com certeza, meu amigo, com certeza. Eu fico muito contente de poder, nessa vida, fazer vários encontros, né? A gente tem encontros com pessoas que a gente está sendo apresentado agora e a gente tem encontros com pessoas que a gente está sendo reapresentado. E você é uma delas, eu não tenho dúvida. É você, sua família, a gente se sente realmente sangue do mesmo sangue. Eu fico muito feliz por isso. Felicidade é minha também, querido. Vivi já mandou beijo aí pra gente, coração e tudo. Vivi, aliás, foi batizada, minha neta, filha dela, foi batizada por você aqui em casa num ritual lindíssimo e inesquecível. Márcio, você É apresenta bonito. o pessoal, então fala das tuas atividades um pouco para a galera. Eu já fiz uma pequena introdução aí, mas você vai fazer isso melhor. Rapaz, você aumentou minha responsabilidade terrivelmente, né, Valdemar? Encher tua bola demais? Pô, você encheu a bola, rapaz. Eu tô até encabulado aqui. Mas, mas eu sou candomblessista, me dedico à religião há 40 anos, me tornei sacerdote do candomblé há mais ou menos 20 anos, quase 20 anos. Lidero uma comunidade em Pedra de Guaratiba, né, nesse período, e me dedico muito a pesquisar, a entender, a, a, a combater, né, essa intolerância religiosa que é tão antiga no nosso país, né, antiga no mundo. O No mundo. nosso país tem pelo menos 500 anos. E também todas as questões que digam respeito àquilo que torna pejorativa a nossa religiosidade, que torna pejorativa a nossa forma de se conectar com o sagrado, as nossas lógicas. E quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu me aprofundo, mais eu me encanto, porque essas outras lógicas, essas outras metodologias de saber, de fazer, de praticar, de se relacionar com o sagrado, são de uma beleza, de uma pureza, de uma gentileza, de um acolhimento surpreendentes. Essa filosofia não deixa absolutamente nada a desejar se comparada à filosofia grega, romana, egípcia e tantos outros conhecimentos e saberes reconhecidos pelo Ocidente. Mas há, sem dúvida, embutido nisso tudo um preconceito. Tudo aquilo que vem do continente africano acaba sendo considerado de segunda grandeza, quando na verdade não é isso que acontece. Então todo o trabalho tem sido exatamente neste propósito, entender, me abrir para isso tudo
e tentar decodificar através da nossa escrita, através da nossa fala, para difundir essa cultura, esse conhecimento. Perfeito, perfeito. Pois é, é exatamente isso, né, Márcio? Eu considero a cosmogonia e a mitologia iorubá tão rica quanto a grega, quanto qualquer outra, quanto a hindu, quanto a qualquer outra grande tradição espiritual desse planeta. Mas entra essa questão do preconceito, né, da questão do preconceito de cor mesmo, né? Porque a coisa originou, né, tudo isso vem da África, né? Naquela época exatamente de escravos, aquela questão toda, e a maneira como isso foi tratado aqui pelos donos do poder, né? Quer dizer, a questão de ter que mudar o nome do orixá para santo católico, para fazer o sincretismo, para poder cultuar, né? Até hoje, né? Agora eu acho que está diminuindo isso um pouco, mas há poucos anos atrás a gente ainda tinha terreiros depredados, né? Invadidos. Isso acontece ainda hoje, Valdemar. Pois é, infelizmente ainda acontece. Acontece hoje. E se você me permite interromper um minutinho? Claro. Você vê, essa questão é tão aguda na nossa sociedade hoje que precisa romper os muros da própria intolerância e precisa muitas vezes sensibilizar a pessoas que não sabem o que está se passando em determinada parte da nossa cidade, do nosso estado. Você veja só, há pouco tempo, ano passado, nós vivemos um drama terrível. Todos nós nos condoemos com toda a razão e com todos os motivos quando vimos a Catedral de Notre Dame ardendo em chamas. Verdade. Não foi? Uma perda cultural, uma perda histórica, religiosa, enfim. Mas aqui mesmo no estado do Rio de Janeiro, aqui, na Baixada Fluminense, um templo, também um templo religioso, foi incendiado 8 vezes. Caramba. 8 vezes. O mesmo? E até hoje, o mesmo templo foi incendiado 8 vezes, só que não foi um acidente. Foi incendiado por motivação religiosa. Criminosa, né? Nunca os culpados foram identificados. Nunca os culpados foram punidos. A gente está falando de um caso. Né? Nós já temos, recentemente, situações de exílio religioso. Cidadãos brasileiros natos pedindo exílio a um país estrangeiro por motivação religiosa, por intolerância religiosa. Já tivemos casos recentes. Tudo eu estou falando aqui de 2018 para cá, tá bom? Não estou falando de muito tempo, não. Já tivemos casos agora recentes de atentados religiosos. Então, a gravidade, a comorbidade da intolerância, ao longo desses 500 anos no Brasil, ela teve perfis muito distintos. A gente teve momentos em que era a repressão pública, oficial, era a polícia que perseguia e que fechava os terreiros, porque era proibido. Eu me lembro que Hoje, quando eu trabalhei na Umbanda, foram 15 anos, né? Eu me lembro que diziam que o alvará de autorização dos terreiros era tirado nas delegacias e não exatamente, no exatamente. departamento, era na delegacia de polícia. Exatamente, exatamente. Isso década de 40, década de 50. Né? O período pior desta fórmula de repressão, né? A gente pode até selecionar os tipos de repressão, mas esse período em que a polícia fechava os terreiros foi mais ou menos de 30 de 40 a 50, final da década de 30 a início da década de 50. Mas hoje, aqueles que ocupam esse lugar da repressão, aqueles que se autodenominam como representantes de uma fé pura contra aquela que eles demonizam, são os traficantes. Os traficantes se autodenominam traficantes de Jesus. Que loucura. E fecham terreiros, escrevem nas armas Jesus Cristo é o Salvador, e mandam as pessoas, os próprios pais de santo, as mães de santo, os babalorixás e alorixás, fecharem os seus templos, ameaçam as pessoas que andam na rua de branco. Que loucura. Naquelas comunidades. Então a situação é muito delicada, é muito séria, é muito grave, a gente precisa entender que isso está acontecendo,
isso não é uma projeção, isso não é mimimi, isso é fato. Está acontecendo aqui no Rio de Janeiro hoje. Aliás, não só no Rio de Janeiro, acontece no Brasil como um todo. como um todo. Pois inclusive agora, é isso que você está falando, né? Para usar uma palavra do momento, está havendo esse surto agora, né? De gente do tráfico supostamente convertida a um cristianismo que eu não consigo entender, fazendo esse tipo de ação, né? Eu estava aqui na nossa introdução contando que você me foi apresentado por um pastor evangélico, que é nosso grande amigo Alexandre Marques Cabral, que em breve eu quero trazer para um bate-papo também. Agora, é tal negócio, né? Quer dizer, eu me lembro que anos e anos o Alexandre me falava de você, dizia, você tem que conhecer o Márcio, tem que conhecer o Márcio, é meu colega de universidade, é meu grande amigo, e até o dia que ele passou aqui, literalmente me raptou, me sequestrou para me levar até aí a sua casa, né? Então, a questão é essa, o problema não é a religião em si, mas o que se faz dela, né? Porque o Alexandre é um pastor evangélico com a cabeça abertíssima, né? E o problema não é ser cristão, o problema é usar o pretexto da religião para oprimir as outras religiões, né? Então, É, todo esse fanatismo, né? Todo esse radicalismo aí que está acontecendo é muito lamentável. E agora vem de chefes do tráfico, né? Que loucura isso, Márcio. Eu fico pois é, pois é. Esses traficantes que se autodenominam traficantes de Jesus atuam em determinadas áreas conflagradas e dali eles proíbem que as pessoas exerçam, que as pessoas pratiquem as religiões de matrizes africanas. Notadamente, a gente está falando do terceiro comando puro. Né? No Rio de Janeiro, a gente tem 90 áreas conflagradas. 90. Agora, 90 áreas conflagradas, em que o poder público, o sistema público, a lei Não é. não funciona, não atua, não existe. Não existe. Agora, a gente precisa também ter a noção de que, além desses que estão à margem da sociedade, existem muitos intolerantes, muitos que acirram esse ódio religioso, muitos que atentam contra as religiões, estão exatamente no sistema. Esses têm CPF, identidade, CNPJ, têm endereço certo, tem nome e sobrenome. Né? Então, é preciso reconhecer, identificar, para a gente estabelecer que sociedade a gente quer, que Perfeito. tipo de relação a gente quer, né? Que tipo de Brasil a gente pretende. E aí eu não estou entrando no aspecto político, eu estou entrando no aspecto humanitário. Perfeito. Até porque crer e não crer, o direito de crer e de não crer, é reconhecido como dignidade humana. Uhum. Fala-se da liberdade de crer e de não crer há muitos anos, há muitos séculos. Verdade. Desde a Roma Antiga, né? Eu estou citando uma parcela da humanidade geograficamente identificada, um período histórico. Desde a Roma Antiga, aqueles que acreditavam em Cristo eram perseguidos, eram proibidos de praticar a sua fé, eram proibidos de ter templos. Eram os cristãos que eram assassinados nas arenas, nas garras dos leões. Verdade. Eram os cristãos. Né? Aqui no Brasil, no período do Segundo Império, por exemplo, quando o Brasil era um país confessional, o Brasil era um país que tinha uma religião oficial, e era a religião católica, era proibido que houvesse casamento entre católicos e não católicos. Os Cara, casamentos não eram reconhecidos como casamentos, eram concubinatos. caramba. As religiões que não fossem a católica só poderiam ser professadas na língua de origem. Cara, Então, por exemplo, anglicanos, luteranos, não podiam ter os seus templos com uma faixa exterior.
Os escudos tinham que ser feitos em casa. Então, observe que também havia uma intolerância religiosa contra cristãos. A intolerância é ruim em qualquer circunstância, né? Não tem como. Exatamente. Então, nunca se justifica. Não é justificável, não é compreensível. Aliás, se a gente parar para pensar, né, Valdemar, assim, o que pode levar uma pessoa a implicar com a outra pela forma que ela tem a sua orientação sexual, pela cor da sua pele e pela forma como ela crê ou deixa de crer? É um tamanho absurdo que realmente não faz sentido, a não ser quando a gente começa a perceber que existem fórmulas, estratégias de poder por trás disso. Pois é, pois é. A gente está vivendo um momento complicado nesse sentido, né, Márcio? Porque é um momento de muita polarização para tudo que é lado, e essa polarização, mais uma vez, acaba resvalando nas religiões de matriz africana, né? Exatamente. Então, por isso que todo esse trabalho de usar as plataformas, né, usar no melhor dos sentidos, a plataforma das universidades, as plataformas oficiais de ensino, de saber, de difusão, como a mídia, por exemplo, são tão importantes. Porque, a rigor, eu falava isso agora com os alunos lá da UF, com a turma, não é a academia que precisa da filosofia africana, da cultura africana. Não é. Perdão, não são os praticantes do candomblé, da umbanda, das religiões afro, que precisa da academia. A academia que precisa dessas culturas. Exatamente, exatamente. A academia que precisa de um novo fluxo de conhecimentos, a academia que precisa se abrir para as outras lógicas, a academia que precisa ventilar esses ares que estão, muitas vezes, viciados Poluídos. em verdades mentirosas, em verdades falsas, porque muitos desses supostos sábios, conhecedores de culturas, estão de salto alto e não conseguem entender que a academia só é útil quando a produção dela se faz presente de fora dos seus muros. Claro, claro. Não, e como a gente estava falando, né, e a cultura europeia, a riqueza cultural para transmitir, que eu acho que é uma fonte de conhecimento assim, fundamental para o meio acadêmico, né? Aí você quer ver uma coisa? Por exemplo, a gente está vivendo um período de pandemia, né? Das mais graves que tivemos na história recente da nossa humanidade. A medicina iorubá, só para falar por um prisma de tantas lógicas dessa cultura, a medicina iorubá ela é calcada na pessoa, no humano. Então, eles não conseguem conceber que a gente vá no balcão de um comércio e compre uma pílula, um remédio, para fazer efeito para pessoas tão diferentes. Então, por exemplo, como é que uma mesma pílula vai servir para pessoas que têm sexos diferentes, tamanhos diferentes, pesos diferentes, idades diferentes, né? Histórias diferentes, jamais poderá surtir o mesmo efeito. Então, eles nos ensinam que a nossa percepção da saúde está presa à doença. A gente tenta curar a doença, quando, na realidade, pela perspectiva deles, a gente precisa entender a pessoa. Parecido com o princípio da homeopatia, né, que diz que não há doenças, há doentes, né? Exatamente, exatamente. Há muitas similaridades nesse aspecto. Então, estas pessoas precisam ser entendidas nas suas peculiaridades, nas suas emoções, nas suas memórias, nas suas histórias, nas suas vivências, nos seus tempos. Né? Porque o tempo nessa concepção não é um tempo linear. Não é um tempo passado, presente e futuro. É um tempo em que o passado atua no meu presente e produz resultados para o futuro. Perfeito. Então, os meus medos não ficaram lá, os meus medos estão aqui. Né? Aquilo que eu fiz do meu corpo não ficou para trás.
surte efeitos exatamente neste momento. As minhas angústias, as minhas agruras, os meus excessos ou as minhas inércias vão repercutir naquilo que eu estou sentindo agora. Perfeito. Né? Essa sincronicidade do tempo é considerada pela medicina iorubá, entre tantas outras questões. Então, a doença não é inimiga. A doença é considerada como um ser que nos traz recados. Perfeito. Dentro dessa cultura ágrafa, tudo é explicado mitologicamente, ludicamente. Né? Então, Arum, a doença, é a esposa mítica de Iku, a morte. A morte e a doença fazem um par, caminham juntos. Olha. E quando a doença, por exemplo, nos visita, quando Arum bate a nossa porta, como em relação a qualquer outra visita, a gente precisa entender o que ela deseja. Arrasou. Qual é o recado? Qual é o recado? O que a gente precisa ouvir da doença? O que a gente precisa entender da doença? E, segundo os urubais, à medida em que a gente entende esse recado, essa visitante indesejável vai embora. Vai embora. Fantástico, fantástico. Eu queria te pedir justamente para você falar um pouquinho dos mitos todos, né? Essa parte toda essa relação com os orixás. Por exemplo, esses dois que você citou são pouco conhecidos, né? A doença e a morte do nosso linguajar, que a gente está acostumado da língua iorubá e da própria cultura, né? Mas eu vi uma vez você fazendo uma palestra lá no centro do Fernando Bem, do nosso irmão, que você falou um pouco sobre cada orixá, que foi uma coisa linda. Ficou todo mundo com gosto de quero mais, né? Iku, a morte, Arum, a doença, Essé, os problemas, são consideradas também divindades. Perfeito. Mas divindades peculiares. Não fazem parte desse panteão que nós cultuamos no candomblé, mas nós reconhecemos a existência desses espíritos que trazem dor à humanidade. Esses são chamados os Adiogun. Eles ocupam o lado esquerdo da criação. Uhum. Enquanto os Imolé, ou os Irumolé, os divindades que trazem alento, que trazem alegria, bons presságios, como os orixás, ocupam o lado direito da criação. Perfeito. E, miticamente, tanto os Adiogun quanto os Imolé, eles são infinitos. Por isso que os Adiogun são descritos como existentes no número de 200 mais 1. Ou seja, sempre haverá um novo, sempre haverá mais um. E os Imolé, ou Irumolé, na quantidade de 400 mais 1. Interessante isso. É muito legal. Os deuses que nós cultuamos no panteão, os orixás, na tradição iorubá, eles são expressões da natureza, eles são emoções, eles são sentimentos. Quando a gente percebe a água, a gente está entendendo todas as suas potencialidades, de contornar os obstáculos, de fertilizar por onde ela passa, de hidratar o corpo e de amansar o espírito, de limpar, de purificar a nossa essência. A água também representa sensações, emoções, né? A água acalma, a água diminui a pressão, a água diminui o calor. Então, a água ela é um dos elementos primordiais, assim como Inã, o fogo, Afé, o ar, e Lé, a terra. E esses entes da natureza são expressões desses elementos primordiais. Perfeito. Quando a gente identifica a pessoa, quando a gente sente a pessoa, a gente primeiro entende qual é esta energia primordial. Qual é o seu elemento? Se você é terra, se você é água, se você é fogo ou se você é ar. E dentro desse compartimento, a gente pode dizer assim, a gente faz então a pesquisa de qual é o orixá daquele elemento que
é o orixá que mais se expressa na sua personalidade, na sua energia, no seu destino. É o Odu aí, Márcio? Odu, a gente pode entender não como uma divindade, não como um orixá, mas como um trajeto de vida. Às vezes a gente traduz Odu como destino, Hum, mas a ideia de destino que a gente tem na cultura ocidentalizada, na cultura permeada pela ótica judaico-cristã, não nos dá uma noção exata do que é o Odu para o Yorubá. Na nossa concepção ocidental, o destino é algo pré-concebido, pré-estabelecido pelo Criador. Mas para os Yorubás, não. O destino é uma escolha nossa. A perfeito. gente é que escolhe o destino. Então, já mudou de figura, já diferenciou. E a gente escolhe o destino considerando as virtudes que a gente quer adquirir, aquelas que a gente precisa desenvolver ao longo desta existência. Perfeito. Então, o Odu é isso, é um trajeto de vida, é uma estrada, é um caminho que eu irei percorrer nesta existência. E os yorubais entendem que existem 256 tipos de estrada, 256 Odus. Isso aí é a análise combinatória dos 16 búzios, é isso? Existem os 16 Odus principais, vamos chamar assim, as 16 vias principais, e Uhum. cada uma dessas 16 vias, cada uma desses 16 caminhos, ou estradas, ou Odus, se ramifica em outros 16. Então, 16 vezes 16 dá 256. Entendi. Perfeito. E, por exemplo, essa questão do Exu também, né, que eu acho que é uma coisa que também ficou meio deturpada com toda essa associação que foi feita do sincretismo com as entidades cristãs para que os africanos pudessem cultuar suas divindades naqueles tempos de fundamentalismo católico, né? O Exu acabou sendo associado, muito mal associado com a figura do demônio, do diabo e tudo mais, e na verdade é uma função completamente diversa que ele tem, né? Você pode explicar isso um pouquinho para a gente? Com certeza. O Exu é um orixá como os demais, como Perfeito. o Ogum, como o Molu, como o Xangô. Cada um deles tem a sua atribuição. E Exu tem por atribuição principal, precípua, a comunicação, a interlocução, o movimento, a mudança. Exu é a modificação, ele é o caos renovador. Exu não é diabo. O Exu não ocupa esse papel de se opor ao Criador, de tentar destruir a obra da criação, de tentar perturbar o nosso, o nosso destino. Exu não é isso, Exu não faz isso. Exu é a essência da nossa própria realização. Né? Um dos sinônimos de Exu é o vocábulo bara. Sim, Bara é uma palavrinha que é, decorre da elisão, da assimilação do verbo ba, que é esconder, em Yorubá, e o substantivo ará, corpo. Portanto, bara ou Exu, né? Bara quer dizer aquela força, aquela energia que se esconde dentro de nós. Por isso que, por definição, Exu não é bom e Exu não é mal. Exu é. Assim como nós somos. perfeito. Nós podemos ser bons, nós podemos ser maus, conforme as escolhas que nós, por nossa responsabilidade, fazemos. É Legbara, né? É um dos nomes, né, de Exu? Elegbara é um dos títulos de Exu, que quer dizer literalmente o Senhor do poder do corpo. Elegba Ará, aquele que é o dono, o Senhor do poder do corpo. Perfeito. Mas, você, com esse teu conhecimento, você já publicou coisas que eu acho fundamentais assim, para o entendimento maior que a gente possa ter da cultura iorubá. Para mim, me chama a atenção, eu estou vendo ele ali atrás de você, aquele mega dicionário iorubá português que você fez, que é fantástico. E o, Esse aqui é. e o
E o Eué que está aí do lado? Tá. Esses dois, quer dizer, Esse, para mim, isso é o esse. tijolo, minha gente, o tamanho do livro. Agora você vê porque eu não tenho mais cabelo, né? Não sobrou mais nada. Né? Isso é Esse aqui. maravilhoso. São 1.600 páginas, mais ou menos. Então a gente vai fazendo essa tradução dos vocábulos em Yorubá, praticados, utilizados no candomblé, sempre com essa conotação, com essa explicação teológica, filosófica, para a gente ampliar um pouco o conhecimento. Não é só papum, água é omim, terra e lé. É interessante entender por que, que a terra, como eles pensam a terra, como eles pensam a água, qual a importância desses elementos e assim por diante. E o Eué é fundamental também, que você, logo no início você estava falando na É medicina, esse aqui. aí é exatamente a medicina iorubá, né? Esse aqui. Esse foi lançado em outubro do ano passado, alguns meses antes da pandemia. Eu estava lá. Fala, Tava tava lá. lá, firme e forte, firme e forte. Você, Gabriel, a turma toda. Nesse livro a gente fala sobre a concepção de saúde e de doença pela perspectiva da filosofia iorubá. E fala sobre o manuseio das ervas, que são, em iorubá, ditas euê. Euê. Eué, né? Euê. Aí a publicação mais abrangente, mais completa que eu já vi a respeito desse tratado de como lidar com as ervas e a medicina natural da cultura iorubá, né? Deu trabalho porque a gente botou as ervas tanto ordenadas pelo idioma iorubá, quanto pelo nome popular em português, quanto pelo nome científico. Então você encontra de toda maneira aqui. Fantástico. E tem a utilização em virtude das necessidades do corpo, né? Por exemplo, está com calo, ou está com verme, ou está com desinteria. E você vai ver as ervas, vai ver as ervas também pela utilização litúrgica e pela utilização dos banhos e também pela herbologia iorubá. Então tem três olhares aí, né? Quer dizer, o ritualístico, o popular e o, digamos, o medicinal, é isso? É isso aí. Deu um trabalhinho também. Pô, eu imagino, eu Deu imagino. um trabalhinho. E E tem o Ori, esse que foi fantástico. esse aqui, em que a gente fala do conceito do livre-arbítrio, da divindade da cabeça A para cabeça. os iorubás. A cabeça como divindade. Para os iorubás, a nossa cabeça ela é tão extraordinária, ela é tão especial, que ela é considerada como uma divindade à parte. Fantástico isso. E o E que há eu um culto à cabeça, né? Há um culto religioso à cabeça. puta cabeça, O que eu acho interessante é isso, é porque você, além de trazer essa informação, digamos, de fonte, né, no sentido da informação original trazida mesmo da cultura, da filosofia iorubá, você tem um olhar atual sobre isso tudo, né? Quer dizer, atualizado, digamos assim, não no sentido de negar a tradição, mas no sentido de contextualizar essa tradição dentro da época em que a gente vive, digamos assim. Estou certo? Exatamente, exatamente. E esse olhar mais atual é exatamente o objeto deste livro que sai agora na segunda quinzena do mês de agosto. Opa, tem mais um no caminho? Tem mais um, já está prontinho, já está lá na diagramação final, já tem até data para lançamento. Opa, e esse. É, o, o título dele é O Candomblé e as Crises, pensando a religião antes, durante e depois da pandemia. Olha, que fantástico. E a gente fala exatamente sobre isso. A gente não tinha combinado esse negócio não, hein? Não, Valdemar, lendo desse livro. você viu esse negócio desse mapa astral, você jogou um negócio de um búzio aí antes, Valdemar. Você fez um negócio aí, você fez uma macumba aí antes. Não fiz, não. Mas a ideia é exatamente essa, né? É entender o impacto não só desta, mas de outras pandemias na nossa sociedade e no candomblé. Como o candomblé, como as religiões de matriz africanas se comportaram neste momento da pandemia e durante a febre amarela, durante a dita febre espanhola, como a gente resistiu a isso, né?
E como a gente vai sair, como é que a nossa religião vai sair da pandemia? Não dá para a gente olhar para o que está acontecendo com a Igreja Católica, o que está acontecendo com a Igreja Evangélica, o que está acontecendo com as mesquitas e as sinagogas, e achar que as soluções são iguais para o candomblé, porque são religiões estruturalmente muito distintas. Sim. A solução para um, o problema para um, difere muito das soluções e entraves para os outros. Perfeito, perfeito. Né? A nossa religião, por exemplo, é uma religião eminentemente ritualística. Exato. Não tem como você celebrar o candomblé pela internet. Pois é, pois é. É diferente de uma missa, de um culto. Perfeito, perfeito. Né? E como é que essas sociedades, como é que esses adeptos enfrentam as suas crises? Essa agora deve estar tendo um impacto grande no meio afro, né, Márcio? Justamente por causa dessa recomendação de não aglomeração, né? Pois é, muitas questões a serem enfrentadas, assim como as crises inacabadas, as crises que já existiam antes da pandemia, permanecem na pandemia e, infelizmente, irão subsistir quando essa pandemia passar, como, por exemplo, o racismo, a xenofobia, a homofobia, o desrespeito aos idosos, às crianças, a crise da educação, a crise da saúde, a crise da cultura. Então, em todas essas áreas que já existiam antes e já eram enfrentadas pelo candomblé, a nossa religião também pode oferecer muito à sociedade. Por exemplo, o candomblé nunca se quedou a homofobia. Foi a primeira religião brasileira a reconhecer sacerdotes e sacerdotisas homossexuais. Perfeito, perfeito. Uma Né? curiosidade minha, existe alguma narrativa na mitologia do candomblé que aludisse a esse momento que a gente está vivendo agora? Que a gente está vivendo um momento histórico em todos os sentidos da palavra, no sentido mais amplo da palavra, em relação a esse planeta, a nossa permanência na superfície dele, né? A gente tem, né, os espíritas falam na transição planetária, os espiritualistas, de uma forma geral, falam na transição planetária, né, os judeus estão dentro da volta do Messias, o próprio cristianismo tem a questão da volta de Jesus também. E existe alguma narrativa dentro da cultura afro que aludisse a essa crise planetária que a gente está vivendo dessa forma? Interessante, Valdemar, que esta base filosófica, né, de subversão do tempo, ela nos explica muitas coisas, não só estas, mas muitas outras. A rigor, nós vivemos numa única comunidade humana. Perfeito. Pela perspectiva iorubá. Uma única comunidade que se alterna, não entre vivos e mortos. Essa expressão também me incomoda, porque, pela perspectiva iorubá, ninguém morre. Né? A ideia de morte, a ideia de finitude, a ideia de encerramento das possibilidades, ela não existe. Não existe. Então eu chamo de mortos, de vivos e não vivos. Né? Então, essa humanidade, no olhar do Iorubá, ela se alterna entre vivos e não vivos. Mas a comunicação é constante. Perfeito. Né? Então, a morte é necessária. Sem o momento da cisão, não há essa alternância. Perfeito. A morte, mitologicamente, é o orixá mais fiel ao Criador, ao Lorum. Veja só. Existe um conto muito interessante que diz assim, que depois que a criação estava posta, ninguém morria. E o Criador, Olorum, começou a ficar preocupado, porque a população estava crescendo, né? O consumo dos bens materiais, né? da comida, das plantas, estava acabando, não ia dar conta, a terra não ia dar conta de tanta gente que estava se reproduzindo. Então ele chamou todos os orixás e falou, olha, a gente precisa dar um jeito nesse negócio. A gente precisa fazer uma alternância, a gente precisa encerrar alguns ciclos de existência, senão não vai dar conta. E
pediu que os orixás o ajudassem nisso, a dar finitude à vida. E os orixás não aceitaram isso. Xangô disse: eu não. Se eu fizer isso, os seres humanos vão me odiar. Não vão mais fazer festas em meu louvor. Não, 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 não faça isso não. Pediram para o Oxum, Oxum, não, de jeito nenhum. E as minhas oferendas, os meus presentes, não, 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 não quero isso. E nenhum deles quis. A única divindade que se colocou à disposição foi Iku, a morte. E a partir daquele momento foi considerada a divindade mais fiel ao Criador, né? E a morte, portanto, por esse olhar, por essa perspectiva, né, é absolutamente necessária. Natural, Claro, natural, né? natural, natural, né? E a gente, por várias razões, né, talvez pelo nosso materialismo, talvez por esse nosso afastamento às questões que transcendem a vida, a gente começou a ter uma falsa ilusão de que nós não devíamos morrer. Certo. Olha, Né? eu vi aqui a pergunta de uma amiga nossa, Rosália, se tem um olhar específico da cultura iorubá em relação à questão da pandemia. E já que você está publicando um livro sobre isso, pode dar uma palhinha para a gente? A gente considera, pela perspectiva iorubá, Rosália, que a doença, mitologicamente distinguida, denominada de Arum, ela é uma mensageira. Ela nos traz recados, ela nos traz mensagens. Não necessariamente a doença é a nossa inimiga e não necessariamente foi o Criador que gerou a doença. Na maioria das vezes é o homem Perfeito. que desenvolve a doença. Porque Mas o Criador, ela se desenvolva, né? mas o Criador permite que ela transite entre nós para que a gente aprenda com as consequências dos nossos próprios atos, para que a gente possa desenvolver as nossas virtudes a partir do convívio com o resultado das nossas ações. Então, a doença é um exemplo desses. A pandemia, eu não sou biólogo, não sou médico, não posso me arvorar a hoje dizer que a causa da pandemia foi A, B ou C. Mas, ao que tudo indica, muitas destas pandemias acontecem por desequilíbrios na natureza. Perfeito, perfeito, perfeito. E é uma questão óbvia, todos nós, em tão pouco tempo, pudemos observar o quanto a natureza respirou durante o período que o homem se manteve em casa, sem destruir. Impressionante, impressionante. Isso aí é uma coisa Durante, que vem em tudo que é lugar no mundo, né? Quer dizer, durante esses pequenos, esses parcos 4 meses em que o homem se intocou, você recolheu, em né? que o homem parou de consumir desbragadamente, pelo menos diminuiu um pouco, parou de destruir o seu habitat, parou de devastar, a natureza respirou aliviada. O planeta Né? inteiro foi aliviado. Então, a gente tem uma deturpação, sabe, Valdemar? A gente acha que nós somos os seres mais importantes do planeta. Nós temos ainda alguns resquícios de ideias deturpadas, no Certo? sentido, e até teológicas, né, de que os seres foram criados para nos servir. Então a gente acha que a gente é o último biscoito do pacote, que é a É, última Coca-Cola do deserto, e que, né, quando na realidade nós somos tão ou igualmente importantes a qualquer ser que exista, que coabite conosco. Você perfeito. pode observar, um dos maiores sustos, incômodos da pandemia, talvez subliminarmente a gente possa entender assim, na concepção prepotente do homem, é o absurdo de um serzinho microscópico Microscópico. ser capaz de parar o mundo. Eu tenho Como falado é isso? Que história é essa? Quem é esse cara para poder parar a economia dos Estados Unidos, da Europa, para poder
matar tanta gente, como ele conseguiu se transformar num eliminador de homens, enquanto nós, Homo sapiens, sempre fomos os maiores destruidores do planeta. Exatamente. Exatamente. Márcio, nós estamos aqui nos 5 minutos finais aqui da nossa live. Falei pra caramba, hein, Valdemar? Mas a ideia era essa mesmo, cara. Eu estava aqui para te ouvir, eu estava aqui para aprender, né? Então, nós temos aí mais 4 minutinhos. Eu queria te agradecer muito. Vamos ver se a gente faz uma outra daqui a um tempo, uma sequência dessa aqui mesmo dentro da plataforma do Revolution Club, mais adiante, para você nos passar mais esse conhecimento que você tem sobre a cultura iorubá, que eu acho tão rico, tão importante e tão mal aproveitado, vamos dizer assim, ainda dentro da nossa cultura aqui. Então, nós temos mais 3 minutinhos. Eu queria te agradecer. Eu quero salvar, eu vou parar aí porque eu quero salvar isso. Tem gente perguntando se vai ficar gravado. Sim, vai ficar gravado. Nós temos mais 4 minutos. Eu só tenho a agradecer a você pelo carinho, pelo acolhimento, a todo o pessoal que está aqui com a gente. Desejar, nesse período de pandemia, de reconstituição das nossas vidas, da nossa sociedade, que a gente recomece. Mas agora, recomeçar não é começar de novo. Recomeçar significa começar diferente. Diferente. Que a gente possa começar diferente, que a gente possa não vencer a pandemia, mas que a gente possa entender a pandemia para que ela não aconteça mais, para que nós não nos façamos tão mal novamente. Perfeito, perfeito. E vamos combinar mais umas conversas futuras e, de repente, a gente coloca, digamos, pautas temáticas dentro da cultura iorubá para você nos brindar com mais um bocado desse conhecimento. Pode ser? Vai ser um prazer. Maravilha, querido. Então, eu queria agradecer muito a todo mundo que está aqui nos assistindo. O pessoal perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar gravado, vai ter a cara do Márcio lá na capinha da live. E nós vamos combinar outras conversas dessas e vamos combinar nós, Márcio, fazer algumas pautas específicas ou até vamos ver se as pessoas trazem também perguntas específicas a respeito de tudo isso e vamos marcar mais algumas dessas no futuro muito breve, tá bom? Tá bom, meu irmão. Um abraço grande, um beijo, muito axé para todas e todos. Muito obrigado, Márcio. Um abraço enorme para você. Até breve.